Boa noite, galerinha, tudo jóia? Aqui quem vos fala é Heber Pimenta. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma novidade, né? Para quem tiver interesse. Eu publiquei, né, uma coleção no site da Amazon que se chama Diário de um Jovem em Mutação. E a novidade é que eu publiquei eu publiquei o quinto volume, né? O último volume, né? Que se chama Histórias de Heber Pimenta, na qual eu compartilho com vocês, né, um pouco das minhas histórias, né? Então, para quem tiver interesse em saber mais sobre minha vida, quem tiver interesse em conhecer sobre mim, né? Quem tiver interesse em conhecer sobre os desafios que eu passei, eu deixei lá no site da Amazon. Para quem mora no exterior, está no site amazon.com, e quem mora aqui no Brasil, né, amazon.com.br. Então a minha coleção, né, ela no total são 5 livros, né, uma coleção de 5 volumes, porque eu confesso a vocês que eu passei por uma fase difícil, sabe? Passei por alguns momentos de trauma, de bullying, alguns momentos assim difíceis. E para mim escrever foi uma terapia, né? Para mim escrever foi algo assim que me ajudou como fala? Foi algo que me ajudou a desestressar a cabeça, né? A relaxar também, né? Escrever, gente, escrever é terapêutico, sabe? Escrever eu posso dizer que escrever é mágico. É terapêutico, sabe? Quando você começa a escrever assim, tudo ali que você está sentindo, sabe? Quando você coloca no papel tudo que você está sentindo, ainda mais quando você passa por uma fase difícil, por uma fase de trauma, de bullying, uma fase assim bem pauleira, bem difícil, né? A escrita te ajuda, como uma terapia, né? Uma verdadeira terapia. Te ajuda a desestressar, te ajuda a colocar, tipo assim, tudo pra fora, né? Tudo ali que você está sentindo, todas as angústias, todas as mágoas, colocando um papel ali, é terapêutico, gente. Eu super indico a você, sabe? Quem quiser, quem tiver interesse, né? É difícil. No início, assim, é um pouco difícil, é trabalhoso. E para escrever, assim, né? A pessoa tem que gostar bastante, né? Tem que gostar bastante de ler, gostar bastante de escrever, né? E eu, particularmente, eu gosto muito de ler e escrever, sabe, gente? Pra mim é uma terapia, sabe? Escrever, pra mim é uma terapia, ler, sabe? E ainda mais escrever, né? Escrever pra mim é terapêutico. Então é isso, gente. Quem tiver interesse, né, em conhecer mais sobre a minha vida, sobre os desafios que eu passei, né? Sobre as turbulências, né? Porque foram várias e várias turbulências que eu passei. Desde, tipo, desilusões amorosas, né? Que foram mais de uma, né? Desde desilusões amorosas até trauma, bullying, né? O mais pauleiro, né? Tipo assim, o que mais perturbado foi, mano, que me deixou mais assim. O mais difícil foi a fase de trauma, né? A fase de trauma e pior, né? Tipo assim, a fase de trauma tudo passa, mas o pior de tudo foi a fase de bullying, gente. A fase de bullying, assim, foi uma coisa que me deixou sequelas, sabe? Me deixou sequelas. Eu até confesso a vocês que eu frequentava a igreja, sabe? Eu frequentava a igreja, né? Mas, né? Por causa do bullying, né? Eu costumo dizer que o bullying, ele me destruiu por dentro, né? Eu costumo dizer que ele me destruiu por dentro. Eu passei, né? Desculpa, galerinha. Eu, tipo assim, passei por essa fase, né? Tudo, tipo assim, o que passou, passou, né? O que passou deixou no passado. Mas sempre fica sequelas, né, gente? Sempre fica sequelas, sempre fica alguma coisinha, né? Sempre fica alguma cicatriz, alguma sequela, né? Então, eu
costumo dizer, né, que o bullying, né, o bullying me destruiu por dentro, né? O bullying me destruiu por dentro. Posso dizer assim, claramente, gente, sabe, com todas as palavras, sabe, com todas as palavras, que realmente a fase que eu passei do bullying, sabe, a fase que eu passei, o período que eu passei ali do bullying, sabe, ele me destruiu por dentro, gente, sabe. Eu agradeço demais, agradeço assim, eu agradeço imensamente, sabe, aos agradeço imensamente aos psicólogos, né, e a psiquiatra que cuidou de mim, que me atendeu, sabe, aos doutores e doutoras que me atenderam, sabe, eu agradeço assim imensamente, sabe, agradeço assim eternamente, sabe, por toda a ajuda, né, por toda a paciência que tiveram comigo, né, porque foi um período assim bem difícil, né. Quem olha pra mim, tipo assim, quem olha pra mim não sabe, né, o que eu passei, não sabe a fase difícil que eu passei, né. Mas eu posso dizer que eu superei, né, eu cresci, eu evoluí, né, foi difícil, né, foi muito difícil, assim, foi até doloroso, né, foi, tipo assim, foi um período bem tenso, né, bem difícil, mas o que eu posso dizer para vocês, né, é que eu superei, que eu evoluí, né, graças às terapias, né, as terapias graças às terapias, ao rock também, eu agradeço, nossa, gente, eu falo para vocês, quando eu falo que eu gosto de rock, é porque eu vejo o rock como meu irmão mais velho, sabe, meu irmão mais velho, porque eu sou, assim, eternamente grato ao mundo do rock por ter me ajudado, sabe? Quando eu mais precisei, me ajudou. Quando eu mais precisei, né? Ele me deu força, me deu a mão, me deu, sabe? Período de desilusão amorosa, gente. Nossa, eu falo pra vocês, aquele período ali, o rock me ajudou de uma forma, mas de uma forma que eu só tenho a agradecer, sabe? Só tenho a agradecer ao mundo do rock. E quando eu passei pela fase de trauma e de bullying, gente, eu falo pra vocês. Obrigado, 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 obrigado. Eternamente gratidão ao mundo do rock, viu? Vocês não têm ideia do quanto me ajudaram, do quanto me ajudaram a superar, me ajudaram a crescer, me ajudaram... Do quanto me deram a mão, sabe? Vocês não têm ideia, gente, do quanto o rock me ajudou, né? A superar, me ajudou, me deu a mão. Eu sou, assim, eternamente grato, sabe? É por isso que hoje em dia eu curto bastante rock, gente. Eu curto bastante rock, sabe? Eu curto bastante heavy metal, eu gosto de heavy metal, sabe? Rock pra mim é tudo. Eu curto bastante, sabe? Então é isso, gente. Essa foi esse é um desabafo que eu compartilho com vocês, né? Essa foi, assim, a fase que eu passei, né, de trauma, de bullying. O bullying deixou sequelas, né, deixou cicatriz, deixou sequelas, mas eu evoluí, gente. Eu costumo dizer, né, quem for conhecer as minhas obras, né, quem for conhecer os meus livros, vai se deparar com a capa da Fênix. O primeiro livro, né, para quem não conhece, o primeiro livro, ele se chama Diário de um Jovem em Mutação. E a capa é a capa da Fênix. Por que vocês acham que eu coloquei, né, a capa da Fênix? Porque pra mim, a Fênix, ela representa evolução, representa crescimento, representa amadurecimento, representa renovo, né, renovação, né, crescimento, evolução, né? Porque segundo a lenda, dizem que a Fênix é uma ave que renasce das cinzas, sabe? A Fênix é uma ave que renasce das cinzas. Então, gente, dizem, né, de acordo, eu não sei se é uma lenda nórdica ou de que país que é, mas segundo a lenda, a Fênix é uma ave que renasce das cinzas. E eu fui muito ajudado, sabe, gente? Muito ajudado, sabe? É por isso, gente, por isso que eu usei a Fênix, né, como referência.
né? Por isso que eu usei, né? Porque a Fênix é uma ave que renasce das cinzas. E depois que eu passei por uma fase de trauma, de bullying, né? E de desilusão amorosa, né? Desilusão amorosa, eu vejo a Fênix como aquela ajuda, como aquela que me deu força para superar, né? Então, segundo a lenda, a Fênix é uma ave que renasce das cinzas, né? Então é por isso, gente. Por isso que eu coloquei a Fênix como a capa do meu livro. Obrigado! Valeu!